todos, sejam bem-vindos à quarta edição do podcast Explicar Sem Complicar. Eu sou a Diamantina Pinheiro. E eu sou a Ana Cátia Fernandes e estamos aqui hoje para falarmos de um assunto que é muitíssimo importante para todos nós. Vamos falar hoje sobre a segurança social. E, para nos explicar sem complicar, temos a honra de receber o diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Gilmar Benguela. Gilmar, obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite e aproveito também para vos dar os meus parabéns pela performance que vocês têm tido na apresentação do vosso programa. Para iniciarmos a nossa conversa, o diretor poderia nos explicar, sem complicar, o que é isso de segurança social, o que é a segurança social e como é que funciona a segurança social? Antes de mais, a segurança social é uma instituição pública, como não devia deixar de ser. Não obstante a segurança social de ter autonomia administrativa, financeira e patrimonial, mas quem define a política macro para a segurança social são os governos. É o governo quem define o modelo de governança para a segurança social, é o governo quem nomeia o diretor da segurança social e é o governo quem impõe a política, como eu disse, macro para a segurança social. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam ou tentam dar a entender, que segurança social é dos trabalhadores e das empresas, não. A segurança social é do Estado. Apenas o Estado definiu uma forma diferente de imposto, que nesse caso é cotização, definindo que uma parte paga aos trabalhadores, a outra parte paga às empresas. E falando dessa perspectiva que cada um tem para a segurança social, exemplo disso é como cada governo impõe a sua visão e a sua estratégia para a segurança social. O governo anterior haveria aprovado um diploma para que ele entrasse em vigor em janeiro de 2023. Esse diploma impunha o aumento da taxa contributiva, isto é, de 10% para 14%, um aumento um aumento de 40%. O governo atual, percebendo do aumento do custo de vida, percebendo as dificuldades das empresas, fez um outro diploma a suspender a entrada em vigor deste aumento. Para ver que a perspectiva de cada governo está bem assente na segurança social. Na minha perspectiva, enquanto diretor, eu acho que foi uma estratégia, uma opção acertada, porque nós, de facto, temos constatado dificuldades imensas por parte das empresas para cumprir com suas obrigações. Onerar as empresas nessa proporção poderia tornar a vida das empresas muito mais difícil. Então, isso quer dizer que, de uma forma geral, a funcionalidade da segurança social depende do governo em si? Depende do governo, como eu disse, o governo define a política macro para a segurança social e quem define a política social para São Tomé e Príncipe são os governos. Não obstante, nós temos uma autonomia administrativa, financeira e patrimonial, mas nós temos que ter em conta aquilo que é a visão, aquilo que é a perspectiva do governo. Okay? E como é que o sistema funciona? E para nós percebermos um bocadinho, e toda a nossa conversa vai girar à volta disso, é perceber alguns princípios que estão subjacentes à segurança social. Bom, o primeiro princípio que nós temos que ter na nossa perspectiva é o princípio da solidariedade. Há uma solidariedade intergeracional que se estabelece, isto é, nós estamos a pagar as pensões dos mais velhos e os mais novos irão pagar a nossa pensão. É assim que o sistema se desenvolve. Isto numa perspectiva vertical. Numa perspectiva horizontal, tem que ver com quem está no ativo, isto é, nós os três estamos a trabalhar, mas se a Diamantina ficar doente, não poder trabalhar, aquilo que nós contribuímos vai ser utilizado para pagar
a Diamantina. Exato. Mas é preciso nós também termos alguma consciência à volta disso, porque não basta a Diamantina estar doente. É preciso que um médico atesta que a Diamantina está doente Doente. e que ela precisa de 10 dias, de 5 dias para restabelecer. Por que eu quero explicar isso e sem complicar? Porque nós temos constatado de algum tempo essa parte, com este fluxo migratório, muitas das pessoas têm ido a Portugal. Nós não podemos impedir que as pessoas viajem, mas as pessoas só com mera marcação de consulta em Portugal ou só com um mero exame pressupõe que tem direito a receber da Segurança Social. Não. Para receber da Segurança Social, tem que ter em vista esses dois pressupostos. Ou uma incapacidade, ok? Ou para quem está no exterior, uma incapacidade declarada pelo médico, ok? Ou quem está no exterior terá que ter uma junta médica, aqui sim, independentemente se a consulta acontecer daqui a 2, 3, 4 meses, é uma solidariedade para suportar o tempo que essa pessoa permanecerá em Portugal. Ou uma outra situação, eu vou a Portugal, vou para uma consulta e o médico detecta que eu sofro de alguma patologia e ele sim prescreve, né, uma baixa médica, uma incapacidade. Isso sim, a segurança paga. Agora, uma manifestação de vontade pessoal, alguém querer ir para Portugal, por sua livre vontade, para uma consulta ou fazer um exame, a Segurança Social não pode pagar esses desejos, essas vontades dessas pessoas. Ok? É assim que o sistema funciona. Ok, o diretor falou aqui sobre a questão de geração. Eu gostaria de perguntar, quando chegar a hora da atual geração, a minha geração, de receber a reforma, será que a Segurança Social terá dinheiro para pagar? Bom, eu diria que sim. Eu diria que sim, porque esse contrato geracional que se estabelece, ele tem que ser cumprido. Bom, o que se coloca e que tem se colocado muitas vezes é a questão de sustentabilidade. Mas quanto à questão de sustentabilidade, é, é preciso ver que, como tudo na vida, há momentos mais tranquilos, momentos mais turbulentos, e a segurança social também está sujeito a este tipo de pressões, até os mares, até o mar. Umas vezes estão tranquilos, outras vezes eles encapelam-se, então isso é normal. Importante é encontrar um mecanismo para que existem vários para estabilizar o sistema. O sistema pode ser estabilizado através do aumento da taxa contributiva, se acharmos que a taxa contributiva que nós temos hoje, que é de 10%, isto é, 4% da parte do trabalhador e 6% da parte das empresas, é insustentável, não consegue sustentar os custos do sistema, podemos aumentar a taxa. Isso é uma forma. Podemos aumentar a idade da reforma, podemos diminuir a taxa das prestações, dos valores das prestações a serem atribuídos, mas nenhuma dessa condição hoje se coloca, porque o sistema ele é sólido, é solvente, o que exige apenas é o rigor. Tem havido alguma displicência no que tem que ver com o cumprimento da legislação da segurança social. Então, o que nós estamos a fazer é implementar um maior rigor e nós achamos que se todas as partes cumprirem com aquilo que está estabelecido, os 10%, por enquanto, é suficiente, não há necessidade de aumentar a idade de reforma, nem diminuir a percentagem dos valores que as pessoas recebem. Mas, mais uma vez, as empresas têm que ser rigorosas com elas próprias. As pessoas que muitas vezes usam mecanismos outros para enganar ou obter dividendos toda a comunidade, esse sim, nós temos que ser exigentes
com essas tentativas. Mas, de uma forma geral, a nossa geração, que eu também incluo nela, embora tenha alguns cabelos brancos, mas eu também incluo na nossa geração, podemos estar tranquilos que o sistema é solvente e quando nós achamos que há necessidade de introduzir algum mecanismo de estabilização no sistema, iremos fazer. Até porque nós não podemos encarar isso como se de uma fatalidade se tratasse, porque o sistema que nós temos hoje, ela dista de 1979, ok? São 45 anos com a mesma taxa contributiva, né? A mesma idade de reforma e com uma agravante, é que os valores das pensões e das prestações, elas têm sido cada vez maior, ok? Há coisa de 10 anos, 15 anos, não se via ninguém com uma pensão de 30, 40 mil dólares na segurança social. E hoje isso acaba por ser normal. Temos pensão, pessoas com valor de pensão de 120, de 60, de 40, de 50. Então, são ajustes normais e nós temos que ver até quando será suportável esta taxa. A partir do momento que nós achamos que o sistema não está a suportar, tem que haver um mecanismo de estabilização. Isso é a dinâmica normal de qualquer segurança social e não será exceção na segurança social de São Tomé. Senhor diretor, seja mais uma vez bem-vindo. A minha questão é, como o senhor diretor está a dizer que há pessoas que recebem por volta de 30 e por poucos, né? Mas com base no meu inquérito, as pessoas dizem que recebem muito pouco comparando com o que recebiam quando trabalhavam. No caso dos professores, eu não sei se há aquele desconto de salário base e não no seu todo. Sem complicar, por que é muito baixo do salário quando estão a trabalhar? Exato. É simples. É que segurança social é um regime contributivo. Ok? Há uma proporcionalidade no momento de atribuir as prestações, as pensões nesse caso. Quanto mais tu descontas, mais tu recebes. Ok? Se tu tens um salário baixo, tu não poderás ter a reforma alta. Então, quem recebe 50 mil, quem recebe 70 mil, é porque contribuiu nesta proporção. O que temos que fazer para que as pensões sejam cada vez melhor é cumprir aquilo que está na lei. Aquilo que está na lei é que diz tudo quanto tu recebes, tem que englobar e fazer desconto para a segurança social. Se as empresas e as instituições eximem-se de fazer esse englobamento, não obstante não incorrer numa ilegalidade, está a prejudicar também os seus trabalhadores, porque quando eles forem para a reforma, as suas pensões serão baixas. Nós percebemos, sim, que há essa discrepância, a quem ganha 1.000, a quem ganha 100 e pouco, é verdade, é uma realidade, mas, como disse, nós estamos a agir naquilo que está definido na lei. As pensões elas não são atribuídas tendo como pressuposto o cor dos olhos, a cor da pele, o extrato social, mas é somente só baseado naquilo que contribuímos enquanto estamos no ativo. Já agora, quais são as condições exigidas para receber a pensão de velhice? Bom, neste momento, o que está exposto na lei, tu terás que ter pelo menos 15 anos de descontos, ou seja, 180 meses de desconto. Isto é a condição essencial, que é o prazo de garantia ao mínimo que a lei estabelece. Depois terá que ter 62 anos de idade. No caso da mulher, a lei permite que ela reforme aos 57. É uma possibilidade, não quer dizer que a idade de reforma das mulheres são 57. A idade de reforma, tanto para homem como para mulher, são 62. Mas a mulher, por uma questão de desgaste, quando se fez a lei naquela altura, havia outros pressupostos que se considerou, então permitiu ter essa discriminação positiva para com as mulheres. Mas não significa dizer que as mulheres, a idade é 57. Isso depende apenas e só delas. Okay? Uma entidade empregadora não pode impor
a uma trabalhadora que ela terá que ir para casa aos 57. Não. A partir de 62, aí sim, tanto para o homem como para a mulher, há uma cessação de relação de trabalho. A entidade empregadora pode muito bem dizer que eu já não te quero aqui porque já atingiste 62 anos e podes ir para casa. Bom, esses são os elementos essenciais para se atribuir uma pensão na Segurança Social. Inscrição, pelo menos 180 meses de contribuição e 62 anos. Uma pergunta engraçada. Alguém me perguntou, com base no inquérito, são necessários 180 meses. Mas se eu conseguir pelo menos 70, eu posso, não consigo receber a pensão, mas eu posso pegar o meu dinheiro de volta. Não, o nosso sistema não é um sistema de capitalização, é um sistema de solidariedade e funciona um bocadinho como a lógica de seguro. O seguro, tu pagas o seguro, mas a seguradora só te compensa se tiveres um acidente. Ok? Se não tiver acidente, ela não te devolve dinheiro. Então, a Segurança Social funciona um bocadinho assim. Tu fazes as tuas contribuições para tu receberes algum benefício da Segurança Social, terá que reunir os requisitos. No caso em concreto, das pessoas que não conseguem atingir o tempo mínimo que a lei estabelece para receber uma pensão, a lei dá essa possibilidade de elas poderem pagar a parte que falta para receber uma pensão. Mas é preciso dizer que isso estava sempre na lei. Se formos para a lei 25/2014, ela está lá. Se formos para a decreto-lei 19/2021, ela está lá. Mas nós, mais uma vez, não é puxar a brasa para a minha sardinha, mas percebendo a dificuldade de muitas dessas pessoas são pessoas que trabalharam nas antigas roças e uma vez as roças terem fechadas, elas deixaram de trabalhar. Então, não puderam continuar a contribuir para a Segurança Social, até porque a própria Segurança Social não implementou naquela altura o regime de trabalhador independente. Então, ela não tinha outra alternativa senão não contribuir. Então, o que é que nós fizemos? A lei permite todas as pessoas que tenham mais de metade, ou que atingiram mais de metade da carreira contributiva que a lei estabelece, elas podem ser chamadas para pagar a parte que falta para poder beneficiar dessa pensão. Mas, mais uma vez, veio o lado social da Segurança Social, como eu disse inicialmente, que temos que ter na nossa perspectiva quando tivemos que falar da Segurança Social. Então, o que é que fizemos? Essas pessoas, em algum momento da sua vida, contribuíram para o sistema. Ok? Mas, não por culpa delas, por culpa da conjuntura, não conseguiram concluir a sua carreira. O que é que nós fizemos? Sim, você tem mais de metade da carreira contributiva, até porque essas pessoas, quando estavam nessa situação, a lei em vigor era a Lei 1/90, estabelecia que para ter pensão bastava ter 10 anos. Então, todas as pessoas que têm 5 anos de contribuição, nós chamamos para pagar a parte que falta. A quem pagou e a quem não conseguiu pagar porque não tem condições financeiras para o fazer. Essas pessoas que não têm condições financeiras para o fazer, a Segurança Social subvencionou a parte que faltava. Isto é, tu tens 6 anos, falta-te 4. Então, 4 anos, tens de pagar $5.000. Tu não tens. Segurança Social atribui na mesma pensão, ok? Do valor da pensão que vieres a receber, vamos deduzindo todos os meses uma percentagem para pagar o valor que tens em dívida. Quando pagar na totalidade a tua dívida, recebe a tua pensão a 100%. Bom, isso é um mecanismo que nós vimos para ajudar essas pessoas, porque se não fosse por essa via, o Estado, porque, como vocês sabem, a proteção social ela se divide no lado contributivo e no lado da cidadania, que é a parte da proteção social. Todas as pessoas que, por alguma razão ou outra, não conseguiram ter uma carreira contributiva, quando não tem reforma, elas são encaminhadas para o lado não contributivo. Mas esse lado não contributivo também é do nosso esforço.
é de esforço dos cidadãos porque ele é financiado por Orçamento Geral do Estado. Mas nós, vendo que há essa possibilidade na lei de poder trazer essas pessoas que foram solidárias em algum momento da sua vida com o sistema, ok? Trazê-la para o lado contributivo, nós estamos, de certa forma, a dar alguma folga ao lado não contributivo, ok? Porque as pensões do lado não contributivo, elas são muito baixas e tem uma regularidade de pagamento muito grande. Às vezes ficam 3, 4 meses sem receber, ao contrário daquilo que acontece no lado contributivo, que regularmente no dia 15, né? Dia 15, dia 16, pagamos as nossas pensões. Senhor diretor, mais uma pergunta para passar para a minha colega. É que uma das críticas que tem se feito à Segurança Social é que demoram muito tempo para pagar as pensões. Explica-nos sem complicar o porquê dessa demora. Se há uma das coisas que me tira o sono, é isso. Sabe por quê? Porque é uma questão quase humanitária. Se nós trabalharmos de 1 a 30 e se o patrão ou a nossa instituição demora um dia para nos pagar, nós entramos já em alvoroço. Então, imagina uma pessoa que deixou de trabalhar, fica 3, 4, 5 meses sem receber. Bom, o que posso vos dizer é que daquilo que compete à segurança social, nós estamos a fazer o máximo que podemos. Uma das coisas é eliminar as burocracias que existem, porque nós em Santo Tomé temos um bocadinho isso, temos que mostrar o poder, tem que andar com o livro de cheque na mão, se não me vieres pedir o favor, a tua pensão não sai. Se não tiver uma amiga, um amigo no departamento que trata das pensões, a tua pensão não sai. Não, nós acabamos com isso. Nós simplificamos os processos. Eu, enquanto diretor, a minha intervenção hoje no processo é basicamente de controlo. Quando todo o processo está feito, o pagamento está feito, aí sim preciso saber quantas pessoas receberam, quantos valores foram disponibilizados. Apenas isso. Todo o processo é tudo ele simplificado. Isto é a parte que me toca, que é simplificar, que efetivamente recebam as suas prestações no tempo oportuno. Um outro aspecto que para mim é fundamental tem que ver com a informatização. Porque tudo que é manual, é moroso e casuístico permite que não, eu vou dar prioridade a A, entendimento de B. Mas se tudo for informatizado, não há essa discriminação, ok? Então, nós temos um sistema que tem demonstrado alguma ineficiência, mas nós estamos a trabalhar e o próprio governo tem ajudado a Segurança Social à procura de parceiros e instituições que possam apoiar a Segurança Social nessa demanda, porque tudo quanto envolve a informatização é cara. É cara. Então, há esse esforço do lado do governo para ajudar a Segurança Social nesta matéria e estamos em crer que aquilo que estamos a fazer hoje, com a desmaterialização do arquivo, vai permitir uma maior celeridade na atribuição dessas prestações. Mas nós reconhecemos que, da nossa parte, há alguma morosidade. Mas é preciso também chamar aqui também a responsabilidade das empresas. Porque se as empresas não enviam as declarações de remunerações no tempo oportuno, o mais eficiente, o mais célere que a segurança social seja, as prestações continuarão a ser morosas. Então é importante que as empresas paguem as suas contribuições, entregam as declarações de remunerações no tempo oportuno. E nós, numa também de queremos facilitar a vida das empresas, nós permitimos que as empresas hoje possam enviar as declarações de remunerações via e-mail e brevemente estamos já na fase a fase de finalização do nosso site e as empresas terão a possibilidade de carregar as declarações de remunerações no site. Isso para permitir que todo o processo flua, para que não haja esses pedregulhos, esses constrangimentos para quem solicita um benefício na segurança social. Ok. O diretor falou aqui muitas vezes sobre a questão de solidariedade. Falou sobre as pessoas que são solidárias,
Mas também nós temos que falar das pessoas que não foram solidárias. Pois sabemos também que há muitas pessoas que não tinham direito à pensão, mas hoje recebem. E que foi através de um mecanismo feito pela Segurança Social. Explica-nos sem complicar qual foi esse mecanismo e como é que funciona. Que não recebem, que contribuíram e não recebem. Que não Não contribuíram, mas contribuíram, recebem. Bom, as únicas pessoas que não contribuíram, quer dizer, não contribuíram, não é bem assim, contribuíram em parte. São essas pessoas que eu disse que não fomos solidárias. Em algum momento, essas pessoas, em algum momento das suas vidas, elas contribuíram, mas por alguma razão qualquer. Não tinham direito de receber, né? Não tinham direito de receber. Uhum. Nós encontramos esse mecanismo de solidariedade para permitir que essas pessoas compensem a parte que falta para receber. Ok? São pessoas que a lei define que tem que ter 10 anos de contribuição, mas só tiveram 5. Nós subvencionamos a parte que falta para elas receberem. Só esse segmento de pensionista é que não contribuíram no seu todo, mas recebem através desse mecanismo de solidariedade. Ok? Coisa totalmente diferente, que a nossa sociedade é um bocadinho fértil, digamos assim, nesses tipos de abordagens, tem que ver com as pensões especiais. Ouve-se na rua, Segurança Social paga Os deputados. aos deputados, Isso, eu ia fazer essa questão. paga aos ex-ministros, Segurança Social não paga nada. Mas dizem que a Segurança Social paga para os deputados, mesmo eles não tendo descontado. Pois. É verdade isso? Bom, isso não corresponde à verdade. A Segurança Social nesse processo é apenas e só intermediária. Porque, como eu vos disse, a Segurança Social é um regime contributivo. Há essa relação. Tu contribuis, recebes. Okay? Tudo quanto foge essa relação são pensões especiais. Então, pensões especiais, quem suporta é o Orçamento Geral do Estado. Ok? Há um mecanismo para se atribuir aos deputados conforme os mandatos que fizeram para receber, mas Segurança Social é só um intermediário. O Orçamento Geral do Estado desbloqueia para a Segurança Social e a Segurança Social satisfaz essas pessoas. Ok. Bom, o que há aqui, há uma vontade, uma apetência para que a Segurança Social seja digamos assim, o responsável principal desses encargos. Isso sim, há essa pressão, há esse anseio desse grupo de ex-deputados para que seja a Segurança Social, em primeiro lugar, assumir o ônus dessa dívida, mesmo que o Estado não ponha o dinheiro na Segurança Social. Mas eu posso dizer a quem contribui para a Segurança Social é que neste momento a Segurança Social não suporta absolutamente nada. Não suporta dos deputados, não suporta dos antigos combatentes da pátria. O que a Segurança Social faz sim, quando o Estado puser o dinheiro na conta da Segurança Social, a Segurança Social satisfaz essas pessoas. Até porque isso não é responsabilidade da Segurança Social. E isso chega a ser sustentável para a Segurança Social e para o país, já que ano a ano entram novos deputados? Bom, isto estaria a entrar um bocadinho na esfera daquilo que é dinâmica do Estado. Eu acho que não deveria fazer. E, enquanto cidadão, tenho a minha opinião acerca disso, porque os deputados têm uma profissão e têm todo o direito de fazer a sua carreira contributiva e não apenas depender só do período de 4 ou 8 anos que foi deputado. Mas essa é a minha opinião pessoal e eu acho que eu não devo... Não, mas enquanto diretor da Segurança Exato. Social, o que Achas? acha? Isso é sustentável? Bem, é preciso ver isso sem nenhum tipo de complexos, né? Porque é verdade que a função dos deputados, função do ministro, é uma função especial. Uma função especial. E, como tal, deve ser tratado de forma especial. Mas é preciso ver também qual é a condição
de Estado para lhe atribuir essa condição especial. Exatamente. Porque eu não acredito muito que alguém que foi deputado 4 anos, depois dele deixar de ser deputado, ele não faz mais nada na vida. Ok? Sim. Natural que ele fez outras coisas. Então, Exato. essas outras coisas que ele fez, ele tem que contribuir para que ele efetivamente possa ter uma carreira contributiva e receber conforme a gente recebe. A lei está bem feita. A lei uma possibilidade de aquilo que eu recebi da segurança social, fruto da minha carreira contributiva, inferior ao de deputado, aí sim eu posso optar pensão especial por ter sido, mas eu ainda continuo a pensar, não sei, alguém que tem 30 anos de carreira contributiva poder de aquilo que está a ver enquanto deputado. Então, hoje por hoje, os deputados descontam para a segurança social, coisa que não se fazia há anos, mas hoje por hoje os deputados descontam. Então, tudo quanto será adicionado aquilo a descontar quando tiver outra atividade. Mas os deputados, eles conhecem. Mas, como eu disse, isso é parte nisso, porque para entrar a esses... Seu diretor, por exemplo, tem já a sua pensão e se ele também tem, ele pode receber ou recebe? Não. Qual é o problema? É que essa questão, quando não é uma carreira contributiva. Porque, a partir do momento que é uma carreira contributiva, de 2022 a 2026 são 4 anos. Descontei enquanto depois de 2026 tem uma vida. Tudo quanto eu vier a descontar, aquilo que eu descontei enquanto... Ok? Ponto. Os deputados não tinham uma carreira para a segurança social. Mas agora... Ok. Aqui, já há um tempo, o governo havia tema de contribuintes. Depois que isso não... alguma coisa assim. O diretor disse sim. O direito contributiva 10, sendo 4 em suporte, okay? Através de essa taxa 10%. Este governo, vendo a defesa, porque isso ia pagar as empresas também, essa continua sendo. Em relação ao trabalhador, nós aqui no passado, que havia que trabalhar ante a possibilidade de depender, contribuir para a segurança social, inscrever, contribuir, beneficiar de todos os benefícios da segurança social, nenhum governo, nenhum diretor se preocupou com isso. Okay? E como o grosso do trabalhador santomense é todo ele trabalho informal, falamos de taxistas, motoqueiros, palaiês, cambistas, mesmo advogados,
essas pessoas todas vão fora do sistema. Ok? Para além de uma questão de justiça, que é trazer essas pessoas para o sistema, é uma forma também de financiar a segurança social, porque assim nós alargamos o âmbito pessoal da segurança social, permitindo que mais pessoas entrem no sistema e, consequentemente, farão mais contribuição para a segurança social. Digo isso porque a Lei 7 de 2004 já previa que a segurança social implementasse o regime dos trabalhadores independentes. Ninguém fez. Nós o fizemos para permitir, efetivamente, que essas pessoas possam ter espaço na segurança social e tem corrido bem. Tem corrido bem porque nós estamos a falar hoje de um universo de quase 200 pessoas que já se inscreveram e pagam as suas contribuições, mas há um trabalho ainda a ser feito, que é a sensibilização, dar às pessoas, transmitir às pessoas um bocadinho de confiança ao sistema, porque muitas pessoas ainda desconfiam do sistema. Então, há esse trabalho que tem de ser feito e isso está incluído no nosso plano de atividades e vamos arrancar em breve com uma campanha de sensibilização para esse segmento de trabalhadores independentes. Senhor diretor, já agora para explicar sem complicar, trabalhadores independentes, eu, por exemplo, que sou mecânica, qual é a taxa mais ou menos que eu devo pagar para que eu possa vir a receber a minha pensão? Ok. Como o próprio nome diz, trabalhador independente, não dependo de ninguém. Estou sujeito a um contrato de trabalho, não há nenhuma subordinação em relação a um patrão. Então, em relação à segurança social também dá-lhes essa possibilidade. Eles são independentes, eles também têm a independência de escolher que escalão eles querem estar, porque nós na segurança social temos 5 escalões. Okay? E que o primeiro escalão corresponde a um salário mínimo, o segundo escalão 3 salários mínimos, terceiro escalão 5 salários mínimos, quarto escalão 7 salários mínimos e o quinto escalão mais de 10 salários mínimos em diante. Bom, então uma mecânica pode dizer assim, eu no mês tenho um rendimento de 5.000 horas. Ok? Ela vai escolher o escalão que ela quiser e faça os descontos nessa proporção. Ao contrário de trabalhador por conta de outra que não tem essa possibilidade. Aquilo que você desconta, o seu patrão obrigatoriamente a reter. Mas trabalhador independente, não. Eles têm a possibilidade de escolher que valor querem pagar, que escalões querem estar e têm a possibilidade de mudar de escalão. Ok? Eu este mês que tenho um rendimento de 5, se calhar o próximo não terei, então pode mudar de escalão mediante a solicitação à segurança social. Ok? Ok. E de acordo com aquilo que o diretor disse sobre o trabalhador independente ter a possibilidade de escolher qual escalão, a minha colega tinha feito referência inicialmente que há pessoas que recebem 30 mil de pensão e outras que recebem 1.000 e pouco. Isso é de acordo com o sistema de cada empresa em si ou também os trabalhadores têm a possibilidade de escolher qual o escalão que eles querem pertencer? Os trabalhadores independentes, sim. Os trabalhadores independentes têm essa possibilidade de escolher que escalão querem estar mediante o seu rendimento. Se eu for um mecânico e tiver um rendimento de 20 mil, então eu declaro que quero descontar sobre 20 mil. Coisa diferente são os trabalhadores por conta de outra. Sim, eles não podem escolher os escalões, têm que apenas sujeitar-se o salário que está contratualizado com as suas empresas. Eu querendo aumentar, não posso. Não pode. Não pode. Isso tínhamos que implementar o regime complementar. Mas isso não está implementado. O regime complementar é o quê? Tu trabalhas numa empresa qualquer, na CST, por exemplo, temos um rendimento de 20. Mas tu achas que com 20 mil horas tu não 20 mil não suportará a tua despesa quando estiveres na reforma. Então, tu podes, por regime complementar, dizer que descontar mais 20. Ok? Mas esse regime não está ainda efetivado. Senhor diretor, já que estamos a falar de regime independente e por conta de outrem, por exemplo, eu sou funcionário de Estado,
tenho as minhas contribuições pagas Uhum. e tenho uma loja também e pretendo entrar para o regime independente. Eu posso? Sim, essa possibilidade, sim. E se eu, com as duas contribuições, a minha pensão é... Será maior porque tu terás uma contribuição derivada do regime por conta do outrem e outra derivada do regime independente, porque tu fizeste contribuições outras. Então, sim, isso terá impacto na tua pensão. Ok. É comum, mesmo os trabalhadores por conta do outrem, há a possibilidade de uma pessoa trabalhar em 3 empresas e fazer o desconto nessas 3 empresas. Ok? Não se vê muito isso em Santo Tomé, mas noutros países as pessoas têm 3, 4 trabalhos. Então, no fim, porque isso é um cesto. Isso cai e depois, no momento de atribuir uma prestação, soma-se tudo. Senhor diretor, o atual governo assinou a convenção bilateral a nível da segurança social com Portugal. Quais os benefícios que essa convenção terá para São Tomé e Príncipe, para o povo de São Tomé? Sim, o atual governo aprovou, salvo erro, no ano passado, a convenção bilateral, desculpa, Sim. com Portugal. E esta convenção está a seguir o seu curso normal, que passa pela aprovação pela Assembleia Nacional, depois a promulgação pelo senhor Presidente da República. Essa convenção, na minha perspectiva, é bastante importante porque ela permite a totalização da carreira. Ou seja, alguém que trabalhou 8 anos em Portugal e trabalhou 7 anos em São Tomé, se não houvesse essa convenção, ela não receberia em nenhum dos lados. Ok? Com essa convenção, ele dá a possibilidade ou permite que essas carreiras sejam totalizadas. Apenas São Tomé pagará a parte correspondente aos anos que esse trabalhador trabalhou em São Tomé e Portugal fará igual. E hoje, com o fluxo migratório que tem havido, há muitas pessoas que sem essa convenção veriam a sua carreira interrompida. Então, acho que é oportuno, até porque tem havido muitas solicitações por parte dos santomenses que trabalharam em Portugal, mas que não atingiram o mínimo dos anos que Portugal estabeleceu para receber uma pensão e não recebe nada. Então, essa convenção irá permitir que elas, a partir daí, possam receber correspondente aos anos que trabalhou em Portugal. Há muitas instituições públicas e privadas que não têm pago a segurança social e que elas retêm o calor dos trabalhadores, mas não depositam na segurança social. Eu quero saber o que levou à cobrança coerciva por parte da segurança social. Okay. A cobrança coerciva é um mecanismo que a segurança social encontrou para que, de facto, fizesse uma maior pressão junto às empresas para que elas pagassem efetivamente aquilo que elas devem à segurança social. Porque nós percebemos que há muitos trabalhadores que trabalham durante uma vida para uma empresa e quando chega o momento de receber as suas prestações, a sua pensão, ela não terá direito porque a sua entidade empregadora não pagou a segurança social. E então, nós desde ano passado, salvo erro, setembro, outubro, nós começamos a implementar a cobrança coerciva. Mas é preciso dizer, para que um processo chegue à cobrança coerciva, há outras várias fases. Há fases amigáveis, a fase de inquérito, a fase de contraordenação, que as empresas são chamadas para pagar as suas dívidas de forma suave. Mas, mesmo assim, as empresas incorrerem nesses incumprimentos, sim, nós aplicamos a cobrança coerciva que passa em primeiro momento por arresto das contas. Mas é preciso também dizer que o objetivo final da segurança social não é só a parte financeira, é a própria parte dos direitos dos trabalhadores, porque muitas empresas, se não fosse por aplicação dessa cobrança coerciva, elas não viriam inscrever os trabalhadores, eles não entregariam a declaração de remuneração. Então, a cobrança coerciva acaba também por ter essa componente que é de proteger os direitos dos trabalhadores, não só
a parte financeira que muitas pessoas pensam que é o objetivo final da segurança social. Não. É essencialmente fazer com que as empresas cumpram aquilo que está estabelecido na lei para que os direitos dos trabalhadores sejam salvaguardados. Mas, como eu disse, nós só usamos esse mecanismo quando as empresas negligenciarem todas as outras etapas de inquérito, de contraordenação. Então, se as empresas mesmo assim persistirem no incumprimento, aplicamos a cobrança coerciva e que tem tido alguns resultados, não só na parte financeira, mas a parte de inscrição dos trabalhadores, na parte da entrega de declarações de remunerações, temos constatado uma maior preocupação por parte das empresas em relação a cumprir aquilo que está estipulado na lei. Mas sabemos que esses processos todos demoram algum tempo. Então, no meu caso, eu trabalhei durante o tempo todo exigido pela lei e quando vou à Segurança Social, a minha empresa não pagou nem um centavo daquilo que deveria pagar. O que eu devo fazer? O que a Segurança Social faz em relação a mim? Que vou estar à espera durante esse tempo sem ter a minha parte que me pertence ou algum subsídiozinho por parte da empresa ou por parte da Segurança Social enquanto espera todo esse processo se concretizar? O processo de cobrança coerciva é um processo que ele começa enquanto estás no ativo. Pode acontecer que tu esteja efetivamente já na idade de reforma e o processo explotou-se. Mas quando há uma situação em que um trabalhador trabalha 20, 10, 15 anos para uma entidade empregadora, a empresa não contribui para a segurança social, a lei protege esses trabalhadores. É por isso que a lei diz que mesmo que eu não tenha pago a contribuição à segurança social, mesmo que a empresa, aliás, não tenha pago a contribuição para a segurança social, e se provar que este não pagamento não é imputado ao trabalhador, porque o trabalhador pode dizer não, eu não quero descontar, a segurança social é obrigado a pagar esse trabalhador porque a segurança social não cumpriu o seu papel de fiscalizar as empresas. Okay? Embora seja um processo moroso, tem que se provar efetivamente se houve relação de trabalho, se não é por culpa do trabalhador que a empresa não efetua as contribuições, e se constatar isso tudo, o que está na lei é que o trabalhador não pode ficar prejudicado pelo não cumprimento da legislação da segurança social por parte da empresa. No caso dessa inspeção, se a empresa já estiver fechada, como é que... Há vários casos em que quando se abre um processo, a empresa já está extinta. Mas há outro mecanismo que é de chamar testemunha para ver se efetivamente houve relação de trabalho. Há mecanismos outros que a segurança social utiliza para verificar se de facto houve relação de trabalho, mesmo que as empresas estejam extintas, porque até é recorrente na segurança social. Muitas pessoas que trabalharam na antiga roça, mas que seus nomes não constam. Há mecanismos internos que nós estabelecemos, ouvimos as testemunhas que nós próprios arrolamos, nós pedimos que essa pessoa traga as pessoas que trabalharam pelo menos 2 ou 3 para se provar ou comprovar que de facto houve essa relação no trabalho, e aí sim procederemos o pagamento. Para além de resultados financeiros, que eu não tenho cá na minha memória, mas que é um resultado satisfatório, tem permitido que as empresas deem outro tipo de preocupação, deem outro tipo de importância à segurança social. Inscrevem os seus trabalhadores, pagam as suas contribuições, até porque essa cobrança coerciva tem esse efeito, que é um mecanismo de dissuasão. Okay? As empresas sabem, se elas incumprirem, há um mecanismo que nós podemos usar, que é de bloquear as contas das empresas. Então, tem permitido que as empresas, de uma forma mais proativa, tenham cumprido com as suas obrigações. E estamos a falar de quanto, mais ou menos? Como eu disse, Valor. Não, mas são valores... alguns milhões.
São alguns milhões. Só alguns, apenas alguns. São alguns milhões, sim, que nós já arrecadamos. Há muitas empresas com plano prestacional já acordados e esses planos ascendem em 14 a 15 milhões. Por isso, é um universo bastante bom, atendendo o período que foi implementado essa cobrança coerciva. Bom, agora já surgiu-me uma dúvida. Entre as instituições privadas e públicas, quem é que deve mais? Bom, incumprimento para a Conselho Social tem sido transversal. Não consigo dizer taxativamente quem deve mais, mas não é nenhuma inconfidência. As instituições públicas tendem a incumprir. Não obstante, vê-se essa preocupação dependendo das pessoas que estão à testa delas. Dependendo da importância que eu dou à segurança social, notamos uma maior consciência. Mas, de uma forma geral, sim, tanto as instituições públicas, os institutos, as empresas públicas têm dívidas enormes com a segurança social. Mas o nosso foco em relação à dívida com a segurança social, embora nós não discriminamos a nossa ação em detrimento da empresa ser pública ou ser privada, mas o público estará cá sempre presente. As empresas públicas dificilmente elas extinguem, ok? Exato. Então quer dizer que em qualquer momento essa dívida serão pagas, coisas totalmente diferentes daquilo que acontece com as empresas privadas que, como nós sabemos, muito poucas empresas em Santo Tomé têm um horizonte temporal grande. Abre hoje, passando 2 anos, fecha. Então é preciso que nós sejamos mais atuantes para defender os trabalhadores, porque não sabemos quando é que elas fecharão as suas portas, mas da parte da segurança social elas não fecharão, porque a segurança social tem sido amigo das empresas, tem permitido que as empresas paguem as suas dívidas de forma suave, de prestações bastante favoráveis. Nós perdoamos juros de mora e multa em quase toda a sua totalidade, mas esse mecanismo de cobrança coerciva também tem este lado, que é o lado de permitir que toda a gente esteja em pé de igualdade. Porque uma empresa que paga em relação a outra que não paga, ela está em vantagem. Porque com aquilo que ela não paga a segurança social, ela consegue vender os produtos mais baratos, ok? Ela consegue fazer outro tipo de investimento, enquanto aquela que paga regularmente está em prejuízo, porque eu pago, tu não pagas, e aquilo que tu não pagas, tu consegues capitalizar, investir e, em termos de concorrência, eu fico em prejuízo em relação a ti que não paga. Então, há essa perspectiva também que tem que se ver em relação à segurança social. Mas até certo ponto também é um investimento da empresa que paga a segurança social? Não, isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, imagina, tu e a Diamantina tens uma empresa, a Diamantina tem outra. Ok? Tu regularmente paga a segurança social. Ok. E a Diamantina não paga. Ela vai ter mais dinheiro que tu. Por dinheiro que ela não paga, ok? Ela consegue vender os seus produtos mais baratos, então toda a gente vai comprar na loja dela porque vende mais barato. É mais ou menos isso, é uma concorrência desleal. Então, a segurança social existe também para tratar as empresas de forma igual. Quem não paga, então, tem que ser à força, tem que ser coercivamente. Ok, sabe. Sou diretor. Eu posso ser pensionista e ter outros rendimentos, como já dissemos sobre trabalhadores independentes. Por exemplo, eu já recebo a minha pensão e depois abri um negócio, já que estamos a falar de loja, abri o meu negócio e quero também descontar com regime independente. E não só. Além dessa possibilidade, e essa pergunta é bastante importante,
para explicar, sempre complicar Exatamente. um assunto. A lei diz, mesmo estando reformado, tu és obrigado a descontar para a Segurança Social. Ok? E aqui é preciso fazer essa distinção entre o trabalhador público e o trabalhador do setor privado. No trabalhador do setor privado, ele, quando atinge a idade de reforma, ele pode receber da Segurança Social e continuar a trabalhar. Inclusive, continuar a fazer os descontos. Porque depois já é uma figura de 3% e todos os anos, ele trabalha de janeiro a dezembro, ele pode chegar em dezembro e vir requerer os 3%. Ou seja, a parte que ele descontou, os 4% que ele descontou, ele devolvido. Ok? Coisa que trabalhadores do setor público não pode. Porque não é a lei da Segurança Social que proíbe. Quem proíbe é o Estatuto da Função Pública, que não permite que depois de atingir a idade de reforma continue na administração pública. Salvo duas exceções. Essas exceções são: ou tem que ter um contrato de prestação de serviço, mas o contrato de prestação de serviço pressupõe independência na elaboração das suas tarefas. Deixa de obedecer a ordem, deixa de cumprir horário, apenas trabalha para os objetivos. Isso é que é o contrato de prestação de serviço. Ou uma outra, que é através de uma autorização do Conselho de Ministros. Ok? Tu tens uma função que é imprescindível, como acontece, por exemplo, com os médicos, então há uma autorização do Conselho de Ministros para que eles continuem a trabalhar. Só essas duas possibilidades. Então, quer dizer que, mesmo tu estando na reforma, podes continuar a trabalhar e efetuar os seus descontos. Bom, esse é um aspecto, por que eu disse que é muito importante? Porque tem havido alguma incompreensão por parte das senhoras. Bom, como eu vos disse, a lei estabelece que a idade de reforma são 62 anos. Mas dá a possibilidade às senhoras elas reformarem aos 57. Ok? Eu suponho que elas estão cansadas e que querem ir descansar, porque trabalharam muito tempo, cuidaram dos filhos, cuidaram da casa, aquilo que é tradicional em São Tomé. Sim. Mas o que as senhoras faziam é, atingiam 57 anos, iam requerer a pensão na Segurança Social, recebiam e continuavam a trabalhar. A lei não diz isso. Okay? Essa possibilidade só existe depois de atingirem 62 anos. Depois de atingir 62 anos, sim, essa possibilidade de acumulação, porque a idade de reforma são 62. Mas sim, uma faculdade que a lei lhes dá de poder antecipadamente, sem nenhum tipo de penalização, reformar aos 57 anos. Por quê? Imagine, nós os dois temos a mesma idade, nós entramos numa instituição no mesmo tempo. Se não houvesse, ou se isso fosse normal, o que aconteceria? Se nós tivermos um salário de 20 mil dólares, quando tu atingisse 57 anos, tu ias receber da Segurança Social 15 e receberias mais 20 da tua entidade empregadora. Tu receberias 35 e eu 20. Então não é isso que a lei diz. Okay? Mas essa possibilidade, sim, existe a partir dos 62 anos e não a partir dos 57, como as senhoras faziam e acumulavam. Recebiam na Segurança Social e recebiam da sua entidade empregadora. Essa é uma impossibilidade e nós não estamos a permitir que isso aconteça. No caso de morte, seu diretor, como é que a Segurança Social faz para detectar as pessoas que já morreram, mas que a pensão continua a cair na sua conta? Bom, em caso de morte, podemos falar aqui de muitas coisas. Mesmo quando uma pessoa falece, os familiares comunicam que a pessoa faleceu, nós cortamos a pensão, ou, através dos registros, eles fornecem-nos a lista do óbito, nós eliminamos, se essas pessoas forem pensionistas, nós eliminamos essas pessoas na nossa base. Mas acontece sim, e é verdade, acontece que muitos mortos recebem a pensão. Ok? Quando isso acontece,
os seus herdeiros terão que devolver essa pensão à Segurança Social porque ela é indevida. Sim, acontece. Bom, já que estamos a falar também dos mortos, a Segurança Social atribui uma pensão de sobrevivência ao cônjuge sobrevivo e aos descendentes. Ok? Como é que isso processa? E aqui é preciso também perceber um bocadinho descendentes, os pais, ascendentes dos pais, vivessem na dependência do filho falecido. Mas se não houver ascendentes, os 20% que era suposto dar aos ascendentes passa para os descendentes. Ok? Então 50% será dividido para os descendentes. É assim que a lei funciona para, de facto, compensar a perda do rendimento do agregado. E já agora, o que o seu diretor acha que os trabalhadores e os pensionistas podem esperar da segurança social para o futuro? O que os trabalhadores e os pensionistas podem esperar da segurança social é que a segurança social seja uma instituição mais moderna, seja mais próximo dos pensionistas, dos trabalhadores. Exemplo disso é a possibilidade que nós demos às pensionistas que vivem no estrangeiro, por exemplo, poder fazer a sua prova de vida através de videochamada, coisa que não se fazia anteriormente, porque hoje nós temos pensionistas espalhados na Inglaterra, em Portugal, e muitas vezes sujeitados. Então, a prova de vida é essencial e nós exigimos, e é por isso que nós criamos mecanismos outros mais facilitadores de fazer essa prova de vida. Gostaria de agradecer ao seu diretor por vir aqui e explicar sem complicar algumas questões sobre a segurança social. Muito obrigada. Ok. Eu que agradeço às senhoras apresentadoras, à produção, a possibilidade de poder falar de uma instituição tão importante como a segurança social e, acima de tudo, foi uma conversa mais do que uma entrevista. Nós fomos transversais. A conversa foi fluindo e espero ter explicado sem complicar. Okay? Exatamente. Para si que nos acompanhou, se tiveres alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão de algum outro tema, não hesite em entrar em contato conosco e até breve. Até lá, continuem a acompanhar-nos. E não se esqueçam que a informação é a melhor ferramenta para tomarmos decisões conscientes. Até lá. Tchau.